Fala galera, mais um dia estamos por aqui, pessoal. E aí, como foi falado antes de ontem eu não fiz um vídeo, como foi falado antes de ontem, tá previsto aí pra gente fazer decorrer dessa semana de vídeo. E aí eu vou dar um time e nesse mês de dezembro eu vou focar lá no meu treino. Tem um desafio aí para poder cumprir. Tem um desafio que eu mesmo programei para mim, para superar. Hoje é domingão, estamos já chegando no mês de dezembro, e esse mês de dezembro aí é loucura, muita pressão nas duas lojas, aqui também no trabalho, aumenta as demandas. E hoje eu acordei aí mais ou menos, sei lá, umas 2h50 da manhã. E aí eu dei uma olhada no relógio, esse cara, 2h50 da manhã. Não, ainda dá pra tirar um cochilo aqui. E aí deitei pra um lado, deitei pro outro, nada. Não consegui dormir. Aí tá tudo bem. Então você não consegue dormir, nós vamos levantar. Meti um banho, levantei, fiz um cafezinho aqui e a gente vem bater um papo. E queria falar hoje sobre, Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem aqui que tem no livro de Lucas 14. A linguagem que eu estou usando aqui é da King James. Se você tiver interesse de ver, acompanhar, que eu acho também que seja bacana. Lucas 14, versículo 25. E aí vem dizendo assim, o custo de ser um discípulo de Cristo. É interessante que aqui no meu local de trabalho, aqui a gente tem contato com, na verdade, em qualquer lugar de trabalho, você tem contato com todo tipo de pessoa. E aqui também tem, como no seu trabalho, tem pessoas que vão à igreja, pessoas que carregam a Bíblia embaixo do braço, tem gente de todo tipo. Só que as pessoas não conseguem entender o custo de ser um discípulo. Isso é algo que tem um custo, tem um preço. Tudo você vai pagar um preço. E ser um discípulo significa imitar o mestre. Um discípulo e tem um mestre. Ser discípulo significa imitar o mestre. E para você imitar o mestre, quando a gente fala imitar, não significa de fato, apesar de você poder fazer, porque na própria palavra diz que nós, farão obras maiores que as minhas. Então, quando você fala em ser discípulo, significa você imitar o mestre. Só que existe um problema em imitar o mestre. Isso requer passar por as coisas que ele passou. Isso requer viver coisas que ele viveu. E as pessoas não estão querendo pagar esse preço. Elas não estão querendo carregar essa cruz. Aqui ele diz assim, milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui ele fala vários pontos em relação e ele trazendo a palavra que é o amor. Se alguém ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida,
mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, ele quer o seu coração, ele quer o seu amor. E aqui a gente percebe o quanto a gente ama várias coisas e o amar ser discípulo, ele vem em último plano, se vier, porque não vem. Carregar a própria cruz significa não arregar para aquilo que você tem que fazer. Carregar a própria cruz, ele diz assim, no versículo de baixo ele diz: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Carregar a própria cruz significa não arregar para os problemas que você tem que resolver. Carregar a própria cruz significa não deixar a cruz de lado e seguir sozinho, se esquivando. Há um tempo, eu acompanhava, existia uma... Cara, é até ridículo falar isso. Existia tipo um grupo, se é que pode chamar de grupo. Existia uma linha de ideia, uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que ele ia de encontro ao feminismo. Ou seja, era um grupo de homens que a principal ideia era combater, era atuar de frente contra o feminismo. Aí você pega um polo do feminino e um polo do masculino e eles dois divergem, é como se fosse um extremo masculino e um extremo feminino. E aí o passar do tempo, o passatempo deles é entrar em afronta, estar em afronta todo momento. E lá eles falam sobre controle de danos. O que é controlar o dano? Controlar o dano é você ficar atento em relação às mulheres, com quem você se envolve, em relação à família, em relação a todas essas coisas. Você percebe que a ideia não é carregar a própria cruz, porque carregar a própria cruz é resolver os problemas que você tem que resolver. Carregar a própria cruz é você saber o que você tem que fazer e fazer. Na Bíblia diz que você precisa ter uma família, mas também Paulo fala, se você conseguir não casar, você também não precisa casar. Só que a maioria das pessoas, elas são controladas por um impulso sexual. Elas são controladas pela genitália, pelo pênis ou pela vagina. E a maior parte dessas pessoas que tem essa corrente do extremo masculino ou do extremo feminino, eles são controlados por isso, pelo impulso sexual. E todas as vezes, e aqui a gente pode até provar também com a Bíblia, que a maior parte dos problemas que você vai enfrentar na sua vida é pelo seu órgão sexual. É pelo seu pênis ou é pela sua vagina. A maior parte, eu vou botar aí 70%. Vamos focar agora no público masculino. 70% dos problemas do público masculino está resumido ao pênis. Está resumindo a isso. Porque ele vai conhecer uma mulher, vai se envolver com ela, vai fazer um filho e depois separa. E quando ele separa, ele fez uma criança. Teoricamente, ele construiu uma família. Só que ele tem que dar atenção para essa criança por no mínimo 18 anos. Ele tem que treinar essa criança, que não vai haver esse treinamento por 18 anos. Só que o que acontece?
ele já separa logo aqui na gravidez ou no decorrer desse tempo, principalmente antes dos 7 primeiros anos. E aí é onde acontece o principal, vou falar uma palavra, destroço no mundo, porque era uma família que deveria ser construída e acaba que há essa destruição e essa pessoa que construiu essa família por culpa de não controlar de fato a genitália, porque antes de construir essa família aqui tem que haver uma seleção, é óbvio. É óbvio que você vai fazer uma seleção. Será que dá certo? Será que a gente compactua? Será que a gente tem o mesmo objetivo? Será que a gente pensa ali pelo menos razoavelmente parecido? Será? Você vai fazer várias perguntas. Será? Só que as pessoas não pensam nisso. Elas são atraídas pelo corpo e depois se envolve, faz o que tem que ser feito e aí começa o principal problema de tudo. E hoje tem, sei lá, cara, eu não sei nem o dado ao certo de quantas pessoas faz um filho e se separa. Aquela proporção de pessoas que continuam uma família ou que se separam logo após engravidar ou ter um filho. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Mas, a priori, eu sei que é muita gente. E essa é uma cruz. A família, ela é uma bênção. Mas essa bênção significa você tem que carregar essa cruz. Essa bênção, ela tem um peso. O peso de se adaptar, o peso de melhorar, o peso de treinar, o peso de prover, o peso de proteger. Isso tudo é um peso. E os polos, tanto lá do feminino quanto do masculino, eles se excluem disso. Porque a ideia não é ter uma família. A ideia não é construir uma família. A ideia é controlar os danos. Uma família pode te trazer danos? Pode, porque a ideia dos caras, né? A família pode te trazer dano porque você vai encontrar uma mulher e segundo a linha de raciocínio deles, hoje encontrar mulher decente é difícil. Eles chamam de unicórnio, é uma coisa que não se vê. E então você vai encontrar uma mulher e ela vai ter um filho seu, e aí todo o patrimônio que você construiu vai ser dividido. Uma separação ela é uma dissolução, ela é uma divisão, ela é uma facção de patrimônio. Seu patrimônio é dividido. E aí a grande ideia desse tipo de pessoal é controlar os danos, é não carregar a própria cruz. Essa é a grande ideia. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, e isso eu nunca tinha falado para ninguém. Então vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, e depois eu vou falar mais sobre isso, porque pode ser que algumas pessoas comecem a entender algumas coisas depois disso. A minha ideia não era de construir uma família, porque eu seguia esse raciocínio. E muitas das vezes eu pensei, cara, a gente poderia dar um basta nisso tudo. É só ninguém fazer mais filho. Na minha cabeça, eu pensei, eu tenho hoje 32 anos, mas ali com uns 28 eu pensei em fazer uma vasectomia. Então, fazendo a vasectomia, eu poderia controlar os danos de ter uma família. Essa era a minha linha de raciocínio. Aí você diz, mas quem não tem filho não pode fazer? Pode, é só pagar. Pagando você pode. Mas a minha ideia era fazer isso. Só que não foi pra frente.
eu não botei isso para frente. E hoje, tomando consciência de fato, de que eu preciso carregar uma cruz, que é a minha cruz, e eu não posso abandonar. E eu não posso abandonar minha cruz para poder seguir o caminho sem peso nenhum. Eu vejo hoje que eu preciso ter uma família, eu preciso construir uma família. E tudo parte desse princípio. Quando eu tinha a ideia de me esquivar, de controle de danos, eu não tinha um pensamento de crescimento. Não existia dentro de mim uma pulsão de progresso. Igual hoje, isso se iguala a pensamentos de milhares de homens, de não ter uma pulsão de progresso, porque você não tem um motivo. Você não tem um motivo. E o motivo que eu tenho hoje é chamado família. O motivo é a família. Então, tudo que você construir vai ser em prol de proteção, de provimento de uma família. E a ideia de uma agenda atual é a destruição da família. A ideia de uma agenda atual é a destruição da família. Esses dias eu estava estudando e a gente estava estudando e falou no nome de uma pessoa que tem a rede social, talvez hoje movimenta muita gente, e aí eu fui dar uma olhada, fui dar um confere na rede social, no Instagram. Essa pessoa aí tem 51 milhões de seguidores. No Brasil tem 220 milhões de pessoas, salvo engano, é mais ou menos isso. Essa pessoa tem 51 milhões, ou seja, ela tem 25%, a quarta parte de toda a população do Brasil. Aí eu fui conferir ali o que a pessoa faz, né, para poder chamar tanta atenção de 51 milhões de pessoas. E no confere eu vi que a pessoa se apega muito, é uma mulher, ela se apega muito à questão corporal, que aí isso já chama muita atenção de outras mulheres. Eu creio que a maioria dos seguidores dessa pessoa são mulheres, e ela tem um apelo muito grande ao corpo. Então, ela tem um corpo muito bonito, um corpo magro e esguio, e isso que toda mulher deseja. E ela prega também a questão da família, porque tem 3 filhos. Tem a questão isso chama muita atenção quando você bota criança, bebezinho. E alimentação. Ela foca na alimentação também justamente por conta do corpo. Só que para uma pessoa que tem 51 milhões de seguidores, ela precisa vender algo dentro dessa rede social. E aqui eu bato na tecla que, para você que não sabe, o Instagram não é uma rede para você estar mostrando a sua vida. As pessoas fazem isso. Utilizam da ferramenta do Instagram para poder mostrar o que está fazendo. A ferramenta do Instagram é uma ferramenta de venda. Compra e venda. Mas eu não entendo, porque as pessoas postam onde elas estão, o que elas comem, porque isso fortalece uma marca, isso fortalece aquilo que você carrega. É como se fosse um branding. Isso fortalece o que carrega, mas sempre no final disso tudo, elas vão te vender algo. Sempre no final. Você não entende o jogo, mas agora eu estou te falando para você poder entender. As pessoas mostram uma coisa que elas querem mostrar na rede social e depois elas vendem um produto. Elas mostram o estilo de vida delas e vendem esse produto. Geralmente elas linkam esse produto ao estilo de vida delas. Geralmente, se uma pessoa tem um corpo esbelto e bonito, ela vai vender um produto de alimentação. Isso aí chama marketing de afiliado. Geralmente esse tipo de pessoa, ele
pega um produto de outra pessoa, o que é marketing de afiliado, e aqui eu vou explicar para vocês. Essa pessoa pega um produto de outra pessoa, vende e ganha uma porcentagem em cima disso. Ou seja, uma pessoa que tem 51 milhões de seguidores, se ela pegar um produto, e geralmente esses produtos de suplemento, de alimentação, de cosmético, tem uma margem de lucro altíssima. Tipo assim, a pessoa paga R$7 num produto e vende por 140, é mais ou menos isso. E aí uma pessoa que tem 51 milhões de seguidores no Instagram, ela pega um dono de um produto, chega, olha, oferece meu produto, você abre aí um cupom de compra, bota o cupom no seu nome, e quantas pessoas comprarem esse meu produto, você recebe uma porcentagem por cada produto. Vamos supor que 50 desses 140 ele pague para essa pessoa R$70. É uma margem muito boa de lucro. Desses 51 milhões de pessoas, se ela vender para 0,5%, isso eu estou falando de um produto, isso é matemática. Se ela vender para 0,1%, 0,5%, ela vai tirar muito dinheiro daqui. Muito dinheiro. Isso é um produto. Fora as outras pessoas que vendem joguinhos. E aí, no caso dessa pessoa que eu estava dando uma olhada, ela estava colocando um jogo para as pessoas seguirem, sabe? E joguinho de telefone. E aí eu entrei em crise porque 1/4 da população do Brasil segue uma pessoa dessa e aí quando você vai acompanhar os stories, são coisas que tipo, não fazem sentido. Quando você pega a plataforma do Spotify, que é um streaming de música, você olha o top 10 do Brasil, você vê várias músicas absurdas. Ou seja, essas pessoas, que são a maioria das pessoas, consomem tipos de produto que não agregam nada. E esse tipo de pessoa, fazendo um link com o assunto que eu estou falando aqui, geralmente são pessoas que controlam danos. São pessoas que não querem carregar a própria cruz. Carregar a própria cruz está muito mais ligado àquilo que de fato você tem que fazer. É uma obrigação sua fazer. Só que por ser obrigação sua, você tem um livre-arbítrio. Ele tem a escolha de fazer o que tem que ser feito ou não fazer. Nós somos livres, a gente tem uma liberdade. A gente tem uma liberdade. E quando você escolhe não carregar a própria cruz, você está dizendo assim, eu não quero isso para a minha vida. E eu pensava dessa maneira no início. Eu quero outra coisa para a minha vida, eu quero viajar. Isso é o meu pensamento. Eu quero viajar, eu quero conhecer novos países, eu quero conhecer novas pessoas. Eu pensava dessa maneira. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que isso não é o que eu tinha de fazer. Eu estava deixando a minha cruz lá atrás. Eu tive que voltar, pegar a minha cruz e colocar nas costas e seguir em frente. Porque à medida que eu carrego a minha cruz, eu vou ficando mais forte. À medida que eu carrego minha cruz, eu vou poder auxiliar outras pessoas a carregar a própria cruz delas. Mas auxiliar não é eu pegar a cruz dela e carregar nas minhas costas. Auxiliar é dizer, faz assim, faz assado, é melhor, esse caminho assim, assim, assado. Entende? É dar dicas. Eu não tive dicas de como chegar até onde eu estou. Mas hoje, percorrendo o caminho, eu posso ajudar outras pessoas. Isso foi pelo fato de pessoas não abrirem a boca e de pessoas não falarem. De simplesmente abrir um vídeo desse e falar. Eu não tive isso. E hoje, eu tenho a oportunidade de falar e você tem o livre arbítrio de ouvir e poder colocar a sua cruz nas costas e carregar também. E aqui ele diz assim, ó, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-lo?
Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele. E aqui tem um grande problema, significa que as pessoas elas estão fazendo cálculo demais. Elas estão calculando muito. E aí vê que não vai dar para fazer. Eu não vou conseguir fazer, então eu não vou iniciar a obra. Só que tem um grande detalhe. As obras que você tem que fazer, nunca você vai olhar e vai dizer assim, ó, dá para fazer. Porque você precisa usar a sua fé. As coisas que eu entrei, principalmente nos 2 últimos anos, a gente olhava para frente e via. E será que eu consigo? Existia a dúvida dentro de mim. Por mais que aquilo que há dentro de mim falava assim, ó, vai, segue. Mas quando você vai fazer o cálculo, você vê que não dá. Não tem sentido. E aí, quando você começa o percurso, as coisas vão acontecendo. Tem pessoas que fazem cálculo demais e elas se preocupam demais com as pessoas que vão zombar da obra inacabada. Só que quem te chamou para fazer a obra, presta atenção, não é qualquer obra. É a obra que ele te chamou para fazer. E quem te chamou para poder fazer a obra é a mesma pessoa que vai dar o material necessário. A mesma pessoa que vai dar a instrução necessária para você concluir. Mais embaixo ele fala assim, ó. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplaram inacabadas zombem dele. As pessoas estão preocupadas com os zombadores. Proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la, o zombador falando. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Ou seja, existe outra passagem aqui que fala dos 300, que inclusive tem até um filme chamado 300 de Esparta. São 300 homens, 300 soldados que enfrentou um exército enorme e conseguiu suplantar, mas isso aqui é assunto para outra história. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Aqui ele vai dar, inclusive eu vou até marcar aqui, ó. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. O que eu estimava? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu estimava uma viagem, eu estimava um passeio, eu estimava um bom vivan, uma vida boa. De comer do melhor, de beber do melhor e de fazer tudo da melhor forma. E isso não significa que eu carregando a minha cruz, eu não vou poder ter acesso a isso. Pelo contrário, eu vou ter muito acesso. Mas o problema é que as pessoas querem um caminho mais fácil. O problema é que tem pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço e deixam ser controladas pela genitália, pelo pênis e pela vagina. O problema é que pessoas que carregam a Bíblia no braço, elas são controladas pelo estômago, glutonaria, são glutões. E a glutonaria, ela está envolvida também com o consumo de bebida. Não é só alimento. É bebida também. Entende? Ser discípulo significa carregar uma cruz. E não é fácil. A cruz é bem pesada. A cruz é bem pesada. Mas toda cruz é feita sob medida para você. Ou seja, não existe pessoa alguma que não consiga carregar a própria cruz. E existe outro problema também, de pessoas querer carregar a cruz dos outros. Você carrega a sua cruz. Cada um com seu cada qual. Cada pessoa carrega a sua própria cruz. Cada pessoa carrega a sua própria cruz. Existem muitas pessoas que querem carregar a cruz de outras pessoas, que querem resolver problemas de outras pessoas. Resolva logo o seu problema.
E aí você de fato pode ajudar outras pessoas a resolverem os problemas delas. Ontem eu estava na praia e apareceu um rapaz com um cordão. E esse cordão tinha uma cruz e tinha a imagem, é uma imagem de Jesus crucificado. E aí é interessante a gente analisar o que seria uma cruz e o que seria um Jesus crucificado. Antigamente, uma cruz, ela era um instrumento de, como é que eu posso falar? Um instrumento de massacre, era um instrumento de matar, era um instrumento mau. Você colocar uma pessoa numa cruz e essa pessoa morrer aos poucos, significava que você estava judiando dessa pessoa. Era um instrumento de judiação. E quando decidiram colocar Jesus em uma cruz, eles decidiram judiar dele. E existia outro detalhe importante. Essa cruz, geralmente, eram postos ladrões. Ou seja, judiaram de Jesus, colocaram Jesus numa cruz e, geralmente, eles colocavam ladrões dentro daquele negócio, em cima, pregado naquele negócio lá. E colocaram Jesus numa cruz. Só que o que acontece? Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. E quando você tem um símbolo de um Jesus morto e você carrega um símbolo de Jesus morto, existe um simbolismo de que Jesus está morto. Só que Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E esse símbolo de Jesus morto significa afirmar, isso é uma afirmação de que ele está morto. Mas, de fato, aquele homem que carregou a própria cruz, e essa cruz, e aqui vale um detalhe para vocês, e essa cruz ela era feita de uma maneira que a pessoa pegava da própria casa dele, no caso aqui foi da casa de Maria, eles arrancaram aí um pedaço de madeira. Para vocês terem ideia, uma cruz dessa aqui pesava em torno aí de 80 a 120 quilos, dependendo aí da madeira que era arrancada. Eles arrancavam a madeira da própria casa da pessoa, faziam cruz e colocavam ela para carregar. De 80 a 120 quilos. É bem pesado. E ele carregou a própria cruz, foi crucificado e morto e foi ressurreto. Foi ressurreto. Só que muitas pessoas pararam na crucificação. Muitas pessoas pararam na morte. E quando você tem outro símbolo de uma cruz vazia, significa que ele não está mais ali. Ele foi ressurreto. Existe uma grande diferença de uma cruz ocupada e de uma cruz vazia. A cruz ocupada diz, ele está morto. E a cruz vazia diz, ele foi ressurreto. Ele venceu. E hoje é dia de você carregar a própria cruz. Tem dias que eu tô bem cansado. Tem dias que eu tô fadigado. Mas quando você se linka, quando você faz o link, quando você acessa, você consegue recuperar. Você consegue pegar a sua cruz de novo e colocar nas costas e seguir sua viagem. E seguir em frente. Em nenhum momento abandone a sua cruz. Em nenhum momento abandone a sua cruz. Hoje eu estou passando um pouco aí do horário, mas é porque eu tenho essa vontade de externar. Tenho esse desejo de falar isso aqui que eu estou falando para vocês. Quando eu abri esse vídeo hoje, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. A mínima ideia.
Mas se a mensagem foi posta, significa que alguém precisava ouvir sobre a cruz, sobre carregar a própria cruz, sobre se ligar à fonte. Hoje eu faltou energia aqui, depois que eu fiz o café, a luz deu uma falhada, passou em torno de 10 a 15 minutos sem luz. E aí eu comecei a pensar um pouco e refletir, e de fato me veio uma coisa muito boa aqui dentro. Boa mesmo, um acesso. E isso me deu ânimo, isso me deu energia para completar esse dia. A gente tem energia para 24 horas. Um dia são 24 horas. E essa energia que eu carreguei, essa energia que eu ganho por externar isso aqui, é o suficiente para 24 horas. E amanhã eu preciso de mais energia, amanhã eu preciso estar dentro do acesso. Permanecer dentro do acesso. Vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração. Vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração. Fecha os olhos, respira. Enche todo o pulmão, solta o ar. Enche todo o pulmão, solta o ar. Mais uma vez, enche todo o pulmão, solta o ar. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, se renovam todos os dias. Eu te agradeço, Pai, por mais esse dia. Eu te agradeço pelo sol que sobe mais uma vez. Eu te agradeço pela luz. Eu te agradeço pela energia. Eu te agradeço pelo dia. Eu te agradeço pelo acesso. Eu te agradeço pela cruz. Obrigado, Pai, por essa cruz que eu carrego. Eu te agradeço por me engrandecer, por me fortalecer, por me fazer ter forças o suficiente para carregar a minha cruz. E que hoje eu compreendo que essa cruz ela é necessária. Essa cruz ela é essencial para a minha vida. Essa cruz ela me conecta a Ti. Essa cruz me faz sentir vivo a todo momento. Quando eu caminhava sem a cruz, eu não me sentia vivo. Eu procurava de todas as formas e todos os estímulos para se sentir feliz, para se sentir vivo. Mas eu não entendia que é através da cruz, é através da dor e é através do acesso a Ti que a gente se sente vivo. E eu encontrei várias maneiras de desfrutar carregando a própria cruz. E que, contrário do que as pessoas pensam, que carregando a própria cruz não consigam ter desfrute, pelo contrário, a gente consegue desfrutar bastante. E depois a cruz, ela nem se torna uma cruz, ela se torna um instrumento, onde a gente carrega e que a gente consegue desfrutar e que a gente consegue mostrar para outras pessoas que a gente está cumprindo o que de fato nasceu para cumprir. Obrigado, Pai, por me fazer ter esse entendimento. Obrigado por compreender. Obrigado por acessar a Tua sabedoria. E à medida que a gente acessa a sabedoria, a gente tem mais força. A cruz fica parecendo menor. No início, a cruz ela parece ser gigante, mas à medida que você põe nas costas e dá o primeiro passo, ela vai perdendo aquele tamanho. Ela vai diminuindo de tamanho, ela vai diminuindo de peso, ao ponto de você caminhar e a sua cruz fazer um mínimo de peso nas suas costas. Obrigado por conseguir me fortalecer ao ponto de tornar a minha cruz tão leve. Eu te agradeço infinitamente. Em nome de Jesus, amém. Boa. Que a gente consiga ter força e energia necessária para carregar a nossa cruz. Manda esse vídeo para as pessoas que precisam carregar a própria cruz. Pessoas que estavam em dúvida, assim como eu tive um dia, de carregar a própria cruz.
E hoje a dúvida que eu tinha foi sanada. E eu carrego a minha própria cruz para onde eu for. Para onde eu for. Manda esse vídeo aí para as pessoas que precisam carregar. Estão com medo de carregar a própria cruz. Eu tinha medo de carregar a própria cruz. Só que a palavra diz, né? Verdadeiro amor lança fora todo medo. Não precisa ter medo. Você pode. Tem força aí necessária para carregar a própria cruz. Tem força. Beleza? Tamo junto. Vamos carregar a cruz. Vamos desfrutar. Vamos aproveitar. E amanhã a gente coloca pressão na segunda-feira. Todo dia é segunda. Segunda é o melhor dia. Hoje é o melhor dia. Hoje vai ser o melhor dia. Tamo junto, valeu.